verdade é suficiente para mostrar o rumo para quem está perdido. Conduze para longe do abismo aqueles que confiam em ti. As tuas palavras e as tuas atitudes exercem ao teu redor maior influência do que tu supões. Quem verdadeiramente ama jamais hesita diante de um sacrifício. Onde estarias hoje sem a renúncia dos que se apagaram para que tu brilhastes? Esse tema de convivência familiar, gente, antes da gente começar parágrafo por parágrafo, acho que é importante a gente pensar que a convivência humana é lidar com as diferenças, é buscar equilíbrio no caos, né? É buscar entender, sobreviver, compreender, interagir com as diferenças daqueles que nos cercam. Vamos pensar aqui só primeiro no ambiente familiar, porque é o tópico, né? E pensar também que não é questão só dos relacionamentos familiares, mas sim da gente lidar com as diferenças, sim da gente perceber o quanto essas diferenças nos perturbam, nos tiram o equilíbrio, nos desperta em nós sentimentos, atitudes que a gente nem conhecia. Isso da convivência é importante da gente perceber e prestar atenção. É o quanto que é difícil a gente estar num ambiente familiar e aquele ou outro, seja lá qualquer ordem, o pai, a mãe, o irmão, um tio, nos descentraliza, nos incomoda. O que tem dentro da gente, o que a gente enxerga no outro, o que o outro enxerga na gente que a gente não gostaria de ter visto. Né? Da gente pensar assim, poxa, nem eu sabia dessa minha reação. Ah, nossa, mas eu reagi porque alguém me provocou. E é bem nesse momento, nesse reconhecimento de reação, que a gente toma susto, que nem conhecia, é nesse momento, o reconhecimento é onde a gente começa a evoluir, a gente começa a mudar. Onde a gente desperta algum monstrinho adormecido em nosso íntimo e a gente vai lidar com ele. Esse é um grande desafio. É dessa forma que a gente muda, é dessa forma que a gente evolui. O núcleo familiar tem é a nossa primeira escola, a nossa primeira e fantástica escola. A cada vivência, a cada vida. Tem uma passagem que é de Jesus, que Jesus conta assim, que Jesus, quando ele tinha um menino, ele foi num templo, vou encurtar bem a história aqui, ele foi num templo e onde ele deveria receber alguns ensinamentos, ele foi, se posicionou e ele passou alguns ensinamentos. Né? Ele surpreendeu os mestres. Nesse momento, nenhuma surpresa para a gente, que ele tenha feito isso ainda menino, por volta dos 12 anos. Mas aqueles que o viram, a mãe, quando viu aquilo, quando soube, falou, poxa, né? Ele precisa saber mais, ele precisa estudar mais, vamos aprimorar esse conhecimento. Extasiada com o que ele tinha feito, né? Já com o posicionamento dele, e achou por bem que ele já ensinando algum mestre, que ele não fosse estudar ali em Jerusalém, né? Que ele já precisava ir para outros cantos, Grécia, Egito, para o Oriente, onde tinha sábios e pensadores, né? Onde se sabia que tinha alguns gênios. E falou para Jesus, olha, você vai para uma escola, né? E que é interessante, que é importante, né? Fala de mãe, convenceu. E ele falou, não, tudo bem, eu vou, né? Filho que é filho, não contraria a mãe? Ótimo, ele falou, eu vou. Só que eu quero escolher a escola, tudo bem? Aí Maria também falou, não, tudo bem. Já gostou que ele se quis ir e
deixou que ele escolhesse, falar, o direito dele também, né? E eis que logo, em algum momento ali, meio que na sequência, Jesus veio e falou assim, eu já escolhi. A partir de amanhã, eu sou aprendiz na carpintaria do meu pai. Então, isso vem trazer para a gente, essa magnanimidade de Jesus, né, difícil da gente colocar em palavras esse acontecimento, essa escolha de Jesus, que o ambiente familiar é a nossa primeira e mais importante escola da vida. É onde nós vamos receber os primeiros afetos, além da carga genética, né? Se for a questão da consanguinidade, carga genética, sim, mas onde nós vamos receber os primeiros afagos, as primeiras ajudas, os primeiros auxílios, os primeiros exemplos, é na família. É na família, de tudo que a gente coleta, de tudo que a gente recebe, e que começa a nos moldar para que a gente siga a vida fora. Né? Não tem outra escola. Então, a gente já pode começar, a gente vai copiar coisas boas, coisas não boas, porque aí vem tudo, né? Vem os pais, vem tio, vem avó, vem de tudo. E de tudo a gente coleta um pouco e se influencia, né? Cada um buscando o seu caminho, conforme a sua necessidade de evolução, conforme a sua apreensão, enfim. Então, tem uma questão que a gente fala assim, viu? Então, e agora? Família é castigo ou família é um prêmio de Deus? Família é castigo, família é prêmio de Deus. Né, gente? Porque também a gente tem... É só para a gente tomar um cuidado com a expressão popular, porque aquilo que a gente fala, normalmente, que a gente sente, tudo que o popular traz, a gente às vezes assume como uma verdade, aquilo não nos permite ver outras possibilidades. Essas falas retóricas que tem assim, nossa, mas isso não é um filho, isso é um castigo, isso não é um pai, isso é um castigo, isso é uma praia. Assim, palavras que são fortes, que são recorrentes, que nós ouvimos, e que neste momento a gente para pensar e falar, não, não. Primeiro que são escolhas, né? Primeiro que são escolhas. Pode ser que a gente tenha vindo empurrado para alguma família, pode até ser. Pela resistência, pelos nossos débitos, né? Pode ser que a gente venha meia força. Não vai e pronto, acabou, porque você tem que resolver uma questão pendente aí, que você já vem trazendo faz 2000 anos que você está com essa questão para resolver. Agora você vai. Pode ser? Pode acontecer. Até por isso que de vez em quando a gente encontra alguém que a gente ainda não vai com a cara. Pode ser essa questão. Agora, comumente, a gente escolhe, a gente tem um combinado, né? Por isso é tanta explosão de amor que a gente até tem, a gente vê muito, né? Entre a família, entre pai, entre mãe, né? A gente tem, é muito mais comum da gente ver toda essa amorosidade para que todos os perrengues que serão passados, que ninguém escapa, sejam passados da melhor forma. Da melhor forma. E aí, gente, a gente entra aqui, esses exercícios que a gente vai se submetendo numa convivência familiar, é o que vai nos fortalecendo ou não, né? Vai fazendo com que as nossas virtudes sejam lapidadas, algumas que a gente nem conhecia, elas apareçam, e os defeitos, né? Os defeitos, seja lá os vícios, seja lá de fabricação ou não, eles também vão sendo corrigidos. Porque a cada dia, hoje a gente é melhor que ontem. Vai ser sempre assim, até que a gente fica zerado, né? Até que a gente vire anjo mesmo, mas a gente sempre está evoluindo. Um passo para cá, um passo para lá, um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, mas é fato que a gente vai evoluindo sim, né? É preciso só um reconhecimento daquilo que a gente é bom, né? A gente tem dificuldade de reconhecer no que eu sou legal, né? No que eu sou bom. A gente acha mais defeito do que qualidade na gente.
Mas a gente tem muito mais. Eu penso que hoje, né, nesse mundo, neste momento de mundo, nós aqui, estando aqui neste encontro, certamente nós temos mais qualidades do que defeitos. Eu acredito, sou confiante que, que somos que somos do bem. Nesse encontro de família, a gente desenvolve confiança, a gente desenvolve amorosidade, a gente desenvolve bondade, a gente desenvolve delicadeza, a gente desenvolve fé, principalmente nas situações calamitosas, quando algum dos nossos está algum perigo iminente, a gente encontra uma fé que a gente nem sabe que ela existia. Então, é muito que aflora. É importante que a gente entenda esse ambiente como sendo aquele que mais nos favorece. Aquele que mais nos favorece e que nos permite força para enfrentar o que vem lá fora, né? O que temos todos pela frente. Começando aqui no nosso livro, aqui, para o seu livro, nossa, o Vigiai e Orai, vindo aqui para o capítulo, a primeira frase diz assim: quem não sabe tolerar não aprende a amar. Quem não sabe tolerar não aprende a amar. Esse amar aqui é aquele amar assim, absurdos, né? Aquele amar que realmente, ainda aqui nesse momento, a gente ainda não tem esse tipo aqui de amar, né? Que é o amar de Jesus. Porém, essa falta da tolerância, essa intolerância nos impede, né? Nos impede. Que tolerar é esse, gente? Não é ser passivo, não é ser bobinho, não é passar pano, não é deixar a coisa correr solto, né? Esse tolerar é compreender, respeitar justamente as deficiências, as dificuldades, aqueles que têm um pouco mais de os limites. É a não crítica, dentro sempre da família. Exercitar a tolerância de forma equilibrada, permitindo que cada um seja a sua personalidade, a sua forma, não querer delimitar regras, dizer não é assim que tem que ser. Eu faço assim, você também vai fazer assim. Não permitir que cada um se desenvolva da melhor forma, né? Porque nós somos espíritos únicos, nós convivemos para as nossas melhorias, mas a conta é individual. Cada um de nós fazemos acerto, que nem eu falo. Chega para São Pedro, é com ele que a gente acerta, não adianta falar que foi fulano, cicrano, que foi o culpado. Cada um de nós respondemos, né, pela nossa. Então, assim, eu não vou mudar outro, eu não tenho que mudar outro, eu não tenho direito nenhum de fazer crítica, de apontar problemas. Eu preciso buscar a boa convivência, eu preciso aprender com aquela questão. É alguém que tem mais limite? O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para auxiliar? Vou criticar que minha mãe não sabe mandar um e-mail. Que coisa! Daí? E nem às vezes, quando tem essa coisa de tecnologia, às vezes que o meu filho brinca comigo, eu falei, daí, você não sabe fazer sopa, que eu sei? Cada um com as suas capacidades. Sabe? É isso. E ponto, e acabou a conversa, porque é assim que eu trato. Mas é isso, gente, é a gente tolerar o limite do outro. A gente começa a caminhar. Não que ninguém ame aqui, né? Porque, né? Ou falar eu amo você e eu te amo é muito fácil, mas a prova no dia a dia é que nos faz a gente perder os pontinhos no céu. A frase seguinte, diz aqui, ó, que a gente falou um pouco já de família, os teus familiares são as suas lições imediatas. É o que eu disse, nós escolhemos no pretérito, né? Nós escolhemos lá no passado. São provas? São provas. São provas, sim. O que a gente precisa entender? O que a gente faz? O que a gente não faz na rua de desaforo, a gente não faz dentro da nossa família. Que a gente tolera um amigo desaforado, mas vai alguém dentro de casa dar um aperto, puxar a orelha, a gente já fala, opa, aqui não. Isso é para a gente tomar cuidado, porque
De novo, a primeira escolha mais importante é dentro da família que nos acolheu. E famílias que nós também acolheremos, e família que nós também faremos, né? Na primeira leitura que eu fiz do Bacelli também, diz lá, pense quantos se apagaram para que você brilhasse. Então, assim, achei muito interessante essa fala do Bacelli, porque, assim, muitos se foram para que pudéssemos estar aqui. Então, não é assim, a gente não pegou, não é de um estalo, de uma folha de árvore que a gente caiu, né? De uma frutinha que estalou e a gente, opa, está aqui agora. Não é assim. Tem muita história, muita vivência por trás de nós para que estivéssemos aqui. Então, que a gente perceba a nossa importância para que a gente mantenha a vela acesa e para que a gente se faça um brilho, que a gente se faça a luz, para que quando a gente se apagar, outros brilhem em continuidade com a gente. Isso, continuidade da gente, né? Isso é a questão quando traz essa fala aqui, que os seus familiares são suas lições imediatas, a gente entender que são as provas escolhidas para a gente cuidar de não ficar olhando para lá e para cá e achar e criticar qualquer família que seja estruturada, desestruturada, não importa. Cada um está onde tem que estar, onde escolheu estar. A convivência é uma necessidade do espírito. Então, está tudo certo, não tem nada. Às vezes fala assim, nossa, essa pessoa merecia ser filha daquela. Nossa, essa mãe não merecia ser filho. Ah, eu queria ser tua filha. Um dia desse, uma sobrinha falou, eu queria ser tua filha. Eu falei, nossa, não ia dar bom. Não ia dar bom. É isso, não queria ser nada, sabe? Assim, não queria ser. Porque eu sou boazinha, me conviva comigo 2 horas por dia, mas conviva comigo 30, 40 anos, para ver só como não é fácil. Então, é assim, cada um está com o pai, com a mãe, com o irmão, com o sobrinho, com quem quer que seja, que merece não, que precisa. É uma necessidade esse convívio, por incrível que pareça. Então, família não é castigo, é presente de Deus. É oportunidade para a gente crescer. Aí ele diz aqui na sequência que sem paciência, o menor problema adquire imensas proporções. Aprende a ceder em favor da felicidade alheia. Gente, essa paciência é uma virtude, né? É uma virtude difícil de conseguir, né? Essa paciência, às vezes, me recorre assim, aquela fala do Chico, quando você vê que o negócio vai explodir, você vai falar o que não tem que falar, você bota um copo d'água na boca e fica com ele lá até que se acalme. Tenta deixar para amanhã a resposta. Exercício da paciência. Exercício da paciência. Não ser reativo, né? Não é como fala no popular, não querer ter a razão. Não, sabe? É a gente impor a nossa vontade. Isso tudo traz um frenesi, um desgaste para todos os lados, né? Essa falta de paciência, a falta de compreensão, a impaciência traz desconforto. E depois a gente percebe no dia seguinte, mas não arruma. O exercício do perdão, que é uma outra dificuldade que nós temos, né? Então, quando ele diz assim que a paciência, sem a paciência o problema piora. Isso é fato, né? É muito claro para a gente entender. Ceder em favor da felicidade alheia não é ser bobinho, é ser bonzinho, né? A gente... Como é que eu não perturbo a felicidade do outro? É não botar lenha na fogueira, é não piorar uma situação. Assim, gente, às vezes uma pessoa toda contente, toda feliz, que arrumou um emprego, por exemplo. E aí você fala, quanto você vai ganhar? A pessoa fala, 2.000. Você fala, nossa, só isso?
Pronto. Acabou com a alegria do ser humano. A pessoa vem e conta qualquer coisa. Poxa, eu vou viajar. Alguma coisa que a pessoa conta. A pessoa está feliz, deixa ela nesse momento. Potencialize, elogie. Use elogio. Poxa, que legal. Que bacana. Não dá o contra. Não dá o contra. É comum a gente ver isso, gente. É comum a gente ver isso. A alegria dos outros, parece que a felicidade dos outros incomoda muita gente. Né? Então, para a gente cuidar, quando a gente vê alguém transbordando, não importa se comprou um copo, não importa se comprou um copo, se comprou um carro novo. Tá feliz, é um sentimento, é dela. Vamos tentar até se contagiar com esse sentimento, né? Favorecer, dar, aplaudir, enfim. Qualquer sentimento positivo que não seja aquele de jogar um balde de água fria. Só para acabar com a alegria do outro. É um cuidado que a gente tem que ter. E assim, de novo, gente, dentro da família, porque a gente exercita o nosso lado maldoso dentro da família, que a gente perde, tira todos os filtros e fala o que quer, o que bem entende. É onde a gente provoca desavença, provoca mágoa, chateia muito. Com amigos, a gente não costuma fazer isso. Difícil. Difícil a gente apertar o calo de algum amigo. A gente sempre deixa passar. A gente sempre dá uma alisada. Mas aí dentro da família a gente solta os bichos, né? Diz aqui também na sequência, não agridas verbalmente aqueles que convivam contigo. Não agridas verbalmente, gente. E eu acrescento assim, verbalmente e nem mentalmente. Nem mentalmente, porque o que a gente pensa influencia, afeta. Então, não agrida verbalmente, são os palavrões, são as palavras ásperas, são as palavras pejorativas, sabe? Assim, tipo, mas nem de brincadeira, nem de brincadeira. Nossa, como você é bobo, nossa, que burrice, olha, fez besteira. Esse agredir verbalmente não é o extremo, mas às vezes essas palavrinhas que a gente fala, tô brincando, foi nada, não chateia. Chateia assim, gente, ninguém gosta, né? A gente não gosta, né? Ninguém gosta. Então, é esse o cuidado. E mesmo não fala, mas pensa. Então, é verbal e mentalmente. Cuida do que fala, cuida do que pensa. A gentileza abre portas há muito tempo cerradas. A gentileza A gentileza auxilia, né? A gentileza, sim. Que momento que a gente pode ser gentil, que vai abrir alguma porta, que vai descerrar alguma porta, quando a gente paga o mal com o bem. Sabe? Ser gentil no dia a dia é ótimo, é legal. Aquele tal do bom dia, até logo, boa tarde, muito obrigada. Isso é o básico da gentileza que tem que ser nosso. Não tem que pregar na geladeira, né? Tem que andar no bolso e ficar lendo pela rua, porque a gente encontra toda sorte de pessoas, né? Mas eu entendi aqui a gentileza como assim: eu sempre tenho algo para oferecer para o outro. Uma palavra carinhosa, um sorriso, um abraço, um conselho, se alguém pede, eu costumo dar conselho, mesmo que a pessoa não peça, que não está certo também, mas é isso, sabe? A gente entregar algo de bom para o outro. Mas principalmente quando você recebe o mal, você entregar o bem. Isso é teu coração falando, querendo amar. Isso é teu coração no exercício do amor. Né? A gente vai buscar exemplo, vai buscar exemplo, assim. A gente acha, qualquer um de vocês deve estar pensando já em algum exemplo aí. Alguém que não fez algo que não me desceu o quadrado, no entanto, uma outra oportunidade, talvez nem pensado, eu não retribuí, eu não fiz o mal. Isso é ser gentil. Isso é cuidar do nosso redor. Não transforme seu lar, não estou lendo tudo completo aqui, não vou ler agora. Não transforme o teu lar em cadinho esfogueante de aflições voluntárias. Olha que frase, não, vamos traduzir isso aqui.
Não transformes o teu lar em cadinho esfogueante de aflições voluntárias. Esse cadinho, gente, eu fui buscar saber, é um instrumento usado para amassar. Até escrevi aqui, porque eu não lembrava mais esse. O Chico Xavier, de vez em quando, ele usa esse termo, esse cadinho aí. É um instrumento usado para amassar elementos físicos, né? Elementos para que pudesse extrair a essência de algo. Vamos pensar que se a gente pegar muita uva, espremer uva, pisar em uva para tirar o vinho, para tirar um suco de lá. Esse cadinho, ele tem essa função de espremer algo para tirar a sua essência. Então, quando ele diz que a gente não usar esse cadinho na nossa família, é para não azucrinar, é para não apertar até espanar os nossos familiares. E transformar o nosso lar, que ele fala aqui, em aflições voluntárias. Quer dizer, a gente chegar para apertar, usar no termo para azucrinar, para incomodar até espanar. Para tirar o quê, né, gente? Para tirar o que a gente quer tirar. É uma ferramenta, é uma utilização de uma capacidade que a gente tenha maldosa, né? Maldosa. Ou vou te, quer dizer, tipo assim, vou te apertar até você confessar. Algo assim. É muito brutal isso. Então, que esse cadinho não seja, que a gente não utilize desse recurso, né? Como é que a gente faz isso? Em conversação agradável, em verdade naquilo que a gente fala, em amabilidade, em gentileza, em palavras amenas. É uma forma da gente buscar tirar algo, entender alguma situação que a gente não está entendendo dentro da família. Tem formas de fazer isso? Tem formas. Precisa de gentileza, precisa de paciência, precisa querer ver o outro feliz. Então, você tem esse tão pequenininho, mas é interessante porque eles fazem uma ligação assim que é perfeita, que é isso, né? A gente vai passo a passo entendendo as frases seguintes. Tem a frase, a próxima aqui, torna seu lar o teu ninho doméstico. Torna seu lar seu ninho doméstico, aquele local onde quem chega gosta, quem chega fica, quem chega sente prazer. Aquele local que você, inclusive, gosta de voltar quando sai. Aquele lugar que você gosta bem, que gosta bastante, gosta bastante. Esse é o transformar seu lar, é tornar mais aconchegante o teu ninho doméstico. É um lugar que eu quero estar. É um lugar que reina a paz. É um lugar que eu sou a paz no ambiente. Não é um lugar, lá ninguém me perturba, lá eu fico em paz. Não é assim. Eu sou a paz. Se eu sou a paz fora, eu sou a paz dentro de casa também, né? Mas se eu sou a paz dentro de casa, aqueles que chegam, não tem, a escuridão não vence a luz, né? Aqueles que chegam no nosso lar e encontram a paz, vai se envolver nessa paz. Então, esse ambiente aconchegante é para a gente e para todos aqueles que convivem. Ah, mas tem atrito, mas tem problema, mas tem aquele que chega. Mas, gente, tem de tudo. E se não tivesse todas essas emoções das nossas vidas, né? Como é que a gente faria para seguir adiante e se reformando? Essas emoções não são privilégios nem do rico, nem do pobre, nem do asiático, nem do europeu. Todos nós passamos exatamente pelas mesmas emoções a cada encarnação, a cada vida. Cada um nas suas proporções, cada um com seus débitos e créditos, né? Lembrando que a gente tem que sempre buscar os créditos nessa vida, porque os débitos a gente carrega, a gente leva embora e volta depois com eles. Não, a gente não vende para ninguém. Tem um outro ponto que é interessante aqui, que também fala assim, selecione os assuntos dos teus diálogos familiares. Gente, é não querer discutir futebol, política, religião, ideologias, é não querer fazer essa discussão dentro da família. É isso. É levar, selecionar os assuntos. Porque
qualquer assunto desse que a gente leva e que são controversos, que não são simples de lidar, a gente atrai os nossos irmãozinhos inferiores também. A gente faz confusão na nossa casa, e onde tem confusão, tem influência. E aí o que não está bom, piora. Por quê? Porque a gente quer tratar de assuntos que não é para tratar, cada um com a sua ideologia, com a sua filosofia, com seus gostos. Não me atrapalha, não me ofende, não me inibe, não tolhe a minha liberdade, a minha forma de ação, está tudo certo. Está tudo certo. Eu não vou lá impor a minha vontade e fazer confusão. E aí, no final, tem a última fala aqui, que a gente já, né, falou de família. A família é o teu primeiro compromisso com Deus. Então, de novo, não é castigo, é presente de Deus. Eu fiz eu fiz uma anotação minha aqui, que é a seguinte, né? Que não, hoje não tem frase para colocar na geladeira, mas é assim, gente: os nossos laços familiares são eternos, longínquos, vêm de tempos que a gente não imagina e ainda vão para tempos que a gente ainda não, também não imagina. Então, os laços são eternos, mas a convivência aqui nesta vida é temporária. Aqui é temporária, a gente não sabe em que momento que ela acaba. Então, que sejamos próximos, que sejamos felizes em encontrar a melhor forma de convivermos com os nossos familiares. Que Jesus nos abençoe. Muita luz para todos. Jorge, se você está falando, a gente não está te ouvindo. O Renê levantou a mão, Donizete também. A Jorge não está falando, ela não está ouvindo. Mas, Donizete, vai lá, depois você, o Renê. Tem tempinho aí? Eu posso falar, então? Vou falar. Essa questão da família, a gente poderia ficar aqui o ano todo estudando a família, provavelmente a gente não ia concluir tudo que era necessário, de tão imenso que é essa força que Deus deixou, que é a família. Isso aí é uma engenharia de Deus, né? Para que um familiar perdoe o outro, né? Um familiar possa compreender o outro, né? Viver em família, às vezes, não é fácil, não, né? Aqui em Brasília, eu conheci uma, uma família que eles vieram para Brasília no começo dos anos 70, vieram de Pernambuco, chegaram aqui em Brasília e foram montar um comércio, e o comércio fez sucesso, né? Eles ganharam, né? E ficaram ricos, né? E o filho, quando já estava com 20 anos, chegou para o pai e falou: olha, eu quero que você compre uma moto para mim, mas essas motos bem potentes. E a briga da mãe com o pai e o filho foi feia, porque o pai queria comprar e a mãe falando que não, ó, não vai comprar essa moto, não vai comprar essa moto. Bom, compraram essa moto. Depois de 6 meses, esse menino com essa moto, ele deu uma pancada tão forte, não sei aonde aí, acho que indo daqui para Goiânia, foi para a cama, ele virou paralítico, não tinha mais como ele ser uma pessoa normal. E o pai, de tristeza, 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 veio a falecer, né? Passado um ano, ele faleceu. O comércio, era ele que tocava o comércio foi obrigado a fechar.
Aí ficou a mãe, né? Já também não ficou muito bem, ficou meio desorientada, mas ficou a mãe, cuidando do filho na cama. Então, eu estou contando essa história porque eu não gosto só da teoria, né? O que que me adianta eu ficar estudando os livros espíritas, né? A doutrina espírita, se eu não vou para a prática, né? Só teoria, teoria, aprender, aprender, não. Eu estou dizendo isso para vocês verem como que é as coisas, né? Era uma família que não era para ter se destruído, né? E desse jeito ela se acabou, né? Para ver como que é as coisas. Mas família é a base divina, é uma fábrica de prego. Diz que o dono da indústria, quando ele fabrica lá o prego tem umas arestas. Aí ele diz que coloca aquele monte de prego dentro de uma máquina, tipo uma bitoneirinha. E aquilo fica ali 24 horas batendo para tirar as arestas, para o prego sair sem aresta. Diz que a família é a mesma coisa. A gente vem para esse mundo, se bate uns com os outros para ver se a gente se acerta, né? É desse jeito. Renê? Eu estava vendo aqui, achei muito importante. Enquanto a Jorge estava aqui fazendo a sua explanação, eu estava pensando no treino da família como aqui a nossa lição é sobre o aspecto micro. Eu consegui ver de uma forma um pouco maior. Isso aqui é a nossa casa é um treino, é uma escola para uma família muito maior, que é a nossa família espiritual. E aqui eu risquei algumas coisas aqui que é interessante. Todos nós temos um compromisso com Deus, dentro da nossa casa e dentro dos irmãos fora da nossa casa, qual a nossa família maior, tá? Por isso que aquilo para arrumar problema é fácil, né? Por isso que aquela coisa de selecionar problema, aquela coisa de discutir. É difícil, viu, Jorge? Não discutir futebol, não se deixar levar pela política, né? Por questões de. A religiosidade ainda até que é um pouco mais tranquila, mas a gente tem que realmente se policiar, não só dentro de casa, como fora de casa. E gentileza, gentileza gera gentileza. Isso que nós temos que levar. Esse aprendizado dentro da nossa casa, nós levamos também para fora de casa. E aí, o que vai acontecer? Como a gente já disse, nós não vamos ser agressivos. E não sendo agressivo, nós aqui. Outra coisa que é um exercício muito bom e que também é desafiador, saber ceder. Às vezes nós queremos que prevaleça a nossa opinião, a nossa verdade. E não existe a verdade plena, existe a minha dele. Então, por isso, nós temos que ter também paciência com nossos irmãos, ter tolerância para com os nossos irmãos. Então, eu estava aqui pensando, não só na família, a qual eu venho exercitar todas essas mensagens aqui, mas é um treino também para a família maior, lá fora. Eu costumo traçar um paralelo, que assim, a escola é como se fosse o nosso fundamental. Depois nós vamos ter que sair daquela zona de conforto, nós vamos para a sociedade. E aí? E o que eu aprendi dentro de casa? Então, eu vou levar para fora de casa, em via de regra, aquilo que eu vejo dentro de casa. Né? Então, assim, dessa forma que eu vejo a família, não só a família unicelular, como também multicelular. Tá bom? É isso que gostaria de comentar com vocês. Obrigado. Jorge, voltou a fala, Jorge? Não, seu João. A Bana tá, levantou a mão ali. O Jorge já tá mudo mesmo. Vamos lá, seu João.
Então, vamos assim, queridos companheiros, fechando os nossos olhos. Depois dessa linda lição dessa noite, nos trazendo tantos benefícios de conviver em família, a oportunidade de conviver, o aprendizado, trazer esse olhar de possibilidade para cada momento de convivência. Diante desse estudo, que cada um de nós possa trazer na lembrança desse Evangelho aquilo que o Mestre Jesus nos deixou tão vivo, que é o amor. Que nesse momento cada um de vocês possam trazer esse sentimento diante de suas ações, diante da convivência das pessoas que estão próximas, no ambiente de trabalho, diante das pessoas que são desafiadoras, trazendo esse sentimento para o dia a dia e para as nossas ações. Não apenas como uma palavra bonita, mas como reflexo das ações. Cada um de nós aqui, nesse evangelho onde as telinhas ficaram preenchidas, que cada um traga esse sentimento, e é dessa maneira que nós fortalecemos essa corrente. Imaginando que cada um de nós somos um elo dessa corrente que vai cada vez mais se fortalecendo diante de cada evangelho. Esse sentimento se fortalece, vai preenchendo cada vez mais os nossos corações. E essas vibrações vão chegando a todos aqueles que convivem conosco, chegando aos nossos lares, se expandindo para os nossos bairros, compreendendo toda a nossa amada cidade, o nosso querido estado, o nosso amado Brasil. Essa pátria que nos acolhe e nos traz tanta diversidade. Essas energias chegam a todos os continentes, chegando em todos os hospitais, asilos, creches, orfanatos, penitenciárias
pessoas em situação de rua. Essas energias chegam a todos aqueles que caminham na direção do bem, para que se sintam fortalecidos e continuem regando essa semente. Essas energias também chegam àqueles que estão perdidos, onde muitas vezes não conseguem olhar a luz. E é nesse momento que essa energia preenche os seus corações, colocando a semente do Evangelho. Essa que o Mestre Jesus veio nos trazer, já tirando a lição do olho por olho, dente por dente. E ele vem nos falando sobre o amor, sobre transmutar esse sentimento por todas as vertentes, nos colocando esse exemplo de que todos nós somos uma grande família. Essas energias chegam a todos aqueles que necessitam, a um companheiro que se encontra internado, que já fez parte desse evangelho, Francisco Vila, que essas energias cheguem a ele, ao hospital que ele se encontra, essas energias cheguem à sua família, que muito amorosamente nos pediu essas vibrações. Que possamos nos sentir fortalecidos para cada vez mais estarmos aqui presentes, de corpo, de alma e de energia. E assim, nós pedimos a permissão para darmos por encerrado o Evangelho dessa noite, com o compromisso de estarmos convivendo amorosamente. Que Deus nos guie. Uma boa semana a todos nós.